Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso humilde canal. E família, o vídeo de hoje vai se tornar uma série se não houver nenhum problema. Espero e peço a Deus que não haja. Eu peço a você que preste o máximo de atenção. Se você está ocupado, está fazendo alguma coisa, abriu esse vídeo e vai deixar rolando, não faça isso. Assista ele com calma, com a máxima atenção. Muitas dúvidas que você ainda tem sobre a maldita agenda global, sobre os senhores do mundo, a forma que eles agem, vai ser respondida agora. Se ainda houver algum idiota aqui preso na Matrix, e por acaso achar que o depoimento a seguir é só mais um louco falando, saiba que esse homem foi assassinado de forma muito estranha e duvidosa. Isso aconteceu logo após ele expor a elite maldita. Ele não era um João Ninguém querendo alguns trocados da mídia. Se tratava de alguém do alto escalão, um banqueiro, um homem que era muito inteligente, juntou muita riqueza, e por isso recebeu o convite para entrar para a elite maldita. Só que ele deveria entrar de corpo e alma, nos rituais exigidos como sacrifícios humanos, orgias, depravações, todo o tipo que nós já conhecemos, e já expomos muito aqui no canal. Ele não foi capaz disso. Então preste a máxima atenção para entender o que rola no meio Illuminati. Você vai ficar enjoado. Como eu já disse aqui em outras ocasiões, não interessa se a gente acredita ou não no mundo espiritual. O que você tem que entender de uma vez por todas é que essa elite é fanática e tudo que faz envolve o ocultismo, a religião luciferiana. Cada passo, cada marca que eles deixam tem sempre o sinal disso. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa série de vídeos mais importante desse ano até agora no nosso canal. Senhores do mundo. Ronald, você tem um fundo muito forte no setor financeiro. Gestão de ativos, negociação, depósito, tanto quanto eu entendi. Você pode nos dizer agora sobre suas experiências? Por quanto tempo você trabalhou com isso? Bem, minhas experiências são mais complicadas do que o que você mencionou agora. Na verdade, eu tenho sido um empresário a minha vida inteira. A independência é um componente chave para mim. Eu já tentei ser um empregado, mas não funcionou. Ik heb ooit geprobeerd om voor een baas te werken, maar dat ging niet. Sendo um empresário, tenho visto muitos setores, entre os quais eu experimentei o mundo financeiro. En een deel daarvan was in de financiële wereld. En dat kwam omdat, zeg maar, in alle andere dingen waar ik in Todas as minhas outras sociedades, como um empresário, como a minha própria linha de moda para senhoras, concessionárias de carro e também importação e exportação. Daar was ik altijd zo druk mee. Tinha me envolvido a tal extensão com a construção da minha própria fortuna, que isso inerentemente me guiou para o mundo das finanças. Trabalhando em importação e exportação, você encontra moedas diferentes e você tem que ir ao comércio para a troca através de corretores. E um desses corretores disse em algum momento: Ronald, eu tenho olhado para a sua vida por um longo tempo e você está sempre ocupado. Você ganha dinheiro e nós sabemos. Mas qual é o seu objetivo? Eu respondi: o único objetivo que eu tenho como um empresário é ganhar tanto dinheiro quanto eu puder. Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais rápido posso me aposentar, ser livre e, claro, ter status. Basicamente tudo o que eu quiser nesta sociedade, pelo menos, isso é o que eu pensava naquela época. Assim o corretor disse: neste caso, pare o que você está fazendo agora. Pare com todas as empresas. Comece agora a apenas lidar com dinheiro. Vá para o mundo financeiro. Isso é o começo. Dessa situação que está ligada à sua pergunta original, o corretor tinha um lugar no mercado de câmbio e ele lidava com moedas, depósito e também negociação de ativos. Para ganhar dinheiro com as diferenças nas taxas de juros que envolvia a gestão de ativos que eu me referi. Esses três aspectos juntos formaram um pacote interessante, e eu disse sim. E ele me disse: tudo bem, você pode tomar o meu lugar aqui. Eu vou treiná-lo, apresentá-lo na rede, mas em troca eu quero 10% do seu salário anual. Então ele basicamente me vendeu o seu lugar no mundo financeiro e pediu uma comissão de 10%. E eu paguei a ele. Eu disse sim, tudo bem para mim. Então ele respondeu: há uma coisa que você precisa saber. Se você não puder colocar a sua consciência no congelador, e não quero dizer em menos 18 graus, mas em menos 100 graus, então não se envolva nisso. Ops. Essa foi a mensagem. Você quer um monte de dinheiro, você pode obter isso. Eu posso ajudá-lo, mas ele vem com um grande custo. Porque você não pode fazer isso com a consciência limpa. Bem, eu ri disso, eu era jovem e ingênuo.
uit mijn jeugd in het Desde a leven minha was juventude, gekomen. do jeito que Mijn eu vim jeugd para a was niet, vida, zeg longe do maar, meu ideal de meest juventude. ideale Isso me levou a omstandigheden. desenvolver uma Ik certa had al visão een do soort mundo e van da wereldbeeld, humanidade. mensbeeld. O que você quer dizer com isso? Sem família calorosa ou amorosa? Minha mãe Mijn sempre moeder fez o heeft melhor altijd que heel podia erg para haar nos best fazer gedaan. sentir amados. Zeg maar, de Mas ela foi liefde vanuit prejudicada moeder, devido ao comportamento do meu te pai, que nos geven. fez sentir mais Maar como se daarin nós vivêssemos was em uma zona de guerra, uns beperkt contra os doordat outros. de vader, zeg maar, binnen het gezin eigenlijk ervoor Isso zorgde não é uma dat we situação vaak in een exemplar soort para van crescer. oorlogsgebied zaten met elkaar. E como uma Dus dat criança was que niet cresceu echt assim, een levou-me a model acreditar waarvan je que o denkt mundo van, e a nou, humanidade estão geweldig longe de ser om melhores. hierin te zijn. Maar dat bouwde wel eigenlijk voor een kind wat opgroeit een beeld over de wereld op, waar ik van dacht van nou, met die mensen en de mensheid, dat is niet echt op en top. Então colocar sua consciência no congelador foi encaixado como um ponto de partida. Eu já estava em parte acostumado a fazer isso por autopreservação, de modo que colocar a minha consciência no congelador não era uma tarefa impossível para mim. Dus de diepvriezer aanzetten was voor mij eigenlijk te doen. Por isso tornou-se um mecanismo de sobrevivência para você? Ja. Sim, sim. En het beeld E wat a ik minha over visão de da mensheid humanidade e had, do mundo em torno de mim também não era exatamente alles om me positiva. heen was ook niet zo positief. Eu só pensava em mim mesmo, e essa é a maneira que eu cresci para não ficar fora da autopreservação e entrei no negócio. En ik ben erin gestapt. Nou, O que dat significava betekende que dat ik lentamente eu dus construí uma base de clientes. klanten kreeg. Como eu melhorei minhas habilidades naarmate ik dentro da rede, steeds beter eu entrei werd mais fundo no mundo binnen het financeiro. netwerk, in het werk wat ik deed, kwam ik ook steeds dieper zeg maar, in die financiële wereld terecht. En dan blijkt zeg maar, de wereld. E em seguida, vi que o mundo é realmente pequeno e você continua percebendo que, mesmo quando eu ainda estava trabalhando em importação e exportação, que eram de grãos e tal, você percebe que é apenas um pequeno círculo. E se falarmos de núcleo principal desse círculo no mundo financeiro, não me refiro à senhorita Jean no banco, mas aos grandes fluxos globais de dinheiro que você usa para negociação. Zeg maar, de grote geldstromen die op aarde rondgaan, waar je mee gaat handelen. Você está falando de amplo fluxo de caixa no mundo, por isso não há a Holanda. Em particular, quando você começou a trabalhar, a Holanda desempenha uma parte distinta nesta história, mas o mundo não gira em torno dela. Speelt wel een bijzondere rol in dit verhaal, maar Nederland is niet het centrum van de aarde. Nederland is een onderdeel van. A Holanda é parte de um sistema financeiro global grande, em que você trabalha através do mercado de câmbio e você quer fazer transações oficiais. E muitos bancos que fazem a troca de moeda. Dat via beurs doen. En heel veel banken die zeg maar de geldwisselaars zijn. Adquirem certas atribuições de clientes e eles não podem fugir com facilidade. Moeilijk mee weg kunnen. Em seguida, surge a necessidade de pessoas como eu, Zoals ik toen de tijd te hebben. que são homens de palha, onde o fluxo de dinheiro grandes estão envolvidos. Van het grote geld. Die dus, Nós usamos zeg maar, certas construções via financeiras, legislação internacional para mover o dinheiro de tal forma a fazer tudo certo. Certo, entre aspas. het geld zo gaan bewegen dat het allemaal Então oké todos os is. supervisores, órgãos Dus dat reguladores alle que estão em seu lugar no toezichthouders, mundo, alle porque reglementen estão, die er in de wereld zijn, want die zijn er. Dat não vão niemand perceber o daarin que está wakker wordt van, acontecendo. hey, hier is iets aan de hand. Hè? Zoals we een Como jaar ou of 2 2 anos jaar atrás, geleden como o een escândalo em hoop torno ophef papéis hadden Panamá. over Panama. Os papéis do Panamá? Ja. Sim, sim. Ja, Então, evasão de impostos? Bem, eu acho que foi sobre os impostos evitados. Evasão fiscal é quando você quebra todas as regras. Isso teve a ver com evitar. Het ging hier om ontwijken. Mas quando você vê o que aconteceu lá, é como uma notícia velha. Ja, jongens, dat is heel oud nieuws. En wie E ben quem je nou você aan está het vervelen entediando com mee? isso? Want dit Porque gaat são over pouco niks, relevantes. maar voor No het entanto, volk para as is dat pessoas geweldig comuns, essa é nieuws. uma grande notícia. Het gaat Mas over não é niks. nada grande. Het gaat over niks. Maar het laat wel zien dat er Mas iets isso in deze mostra, wereld há algo los is. muito errado En neste dat mundo. Dus bijvoorbeeld mensen uit Nederland met een bepaalde positie. Na Holanda, pessoas com determinadas posições que têm contas bancárias no Panamá, com legislações que permitem não pagar impostos na Holanda, o que é completamente ilegal. Construções fiscais que fazem parte do meu trabalho, quando tive que trocar moedas. Dus als er bijvoorbeeld een wissel was, Tivemos trocas, os primeiros boicotes no Iraque no início dos anos 90. Van toen Irak, dat was in het begin van de jaren 90.
Quando houve o boicote no Iraque por causa da guerra que começou lá. E nós fomos confrontados com o que chamamos de dólar Iraque. Dólares Iraque que eram, na verdade, dólares americanos. O dólar americano tem uma relação direta com os preços do petróleo e se tornou uma moeda do comércio mundial apoiado pelo óleo. Enquanto essa conexão está no lugar, o dólar tem valor. Oficialmente, o povo iraquiano não podia vender seu petróleo devido ao boicote. Em teoria, isto é porque nunca houve antes um grande negócio com o óleo, com um desconto neste caso, porque oficialmente não era permitido com descontos e ainda cruzou as fronteiras. Esses dólares, porque a energia foi sempre paga em dólares, os dólares iraques tinham que ir para algum lugar. Você não podia simplesmente levá-los para a mesa no banco, por causa de todos os regulamentos e controles que oferecem uma certa proteção. Porque a lavagem de dinheiro e criminalidade não era novidade naquela época. Agora nós chamamos de terrorismo. Mas esse então era o caso. Então você precisa de pessoas para absorver isso. Como um homem de palha, você foi convidado por um banco, por exemplo, na Alemanha, com porões cheios de caminhões cheios de dinheiro. Uau! Então você pensa, caminhões de transportes blindado, uma empresa ocupada. Vem comigo. Então eles mostram que todos eles estão cheios na capacidade máxima com dólares. E eles dizem, nós precisamos enriquecer com todo esse dinheiro. Trocá-los por libras, marcos alemães, isto e aquilo, que, de tal maneira, ele precisa chegar lá e lá. Será que estamos falando agora sobre lavagem de dinheiro? Bem, processamento de caixa, de tal forma que podemos legalmente reintroduzi-lo no circuito de dinheiro. Então essa era a sua tarefa? Isso era uma tarefa que meus colegas e eu tínhamos. Você nunca está sozinho em uma tarefa, porque você não pode fazer isso em seu próprio país. Não é possível. Conhecíamos o tio Patinhas juntando dinheiro com sua pá. Nós literalmente fazíamos isso lá. Era impossível processar tudo de uma vez. Então você precisa encontrar uma maneira de usar o dinheiro na forma predominante de pagar. Então você precisa encontrar uma maneira de usar o dinheiro na forma predominante de pagar. Onde hoje em dia a maioria é feita na forma digital. Mas trata-se de encontrar uma maneira de processar o dinheiro. Como reintroduzir o dinheiro dentro do circuito, de maneira que o Iraque possa negociar seu óleo sem ser prejudicado, porque eles são os únicos que possuem o dinheiro. O Iraque não quer que... Olha, você mencionou a lavagem de dinheiro, mas o que foi o boicote? O Iraque teve que seguir as regras. E você sabe, tudo o que você quer saber sobre o mundo, você pode saber seguindo o dinheiro. Essa é a linha de fundo. Todo mundo pode dizer blá 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 blá, mas certifique-se de seguir o dinheiro. Então você vai encontrar a verdade. A mesma coisa vale para essa situação. Então a única coisa que o Iraque e seus parceiros queriam era permanecer livre de quaisquer acusações. Porque os parceiros que compravam eram os que colocavam o boicote em primeiro lugar. Mas na realidade todos eles são amigos do mesmo lado. Todo mundo pensa que existem opostos, como caras bons e maus no mundo. Mas nos níveis mais elevados é apenas um jogo e todos eles estão trabalhando juntos. Galera, aqui eu tenho que fazer uma pausa. Muita coisa que eu venho falando aqui no canal, o pessoal tem como teoria da conspiração. Mas não é teoria, pessoal, é apenas uma análise do mundo. Você tem que ver o que é dito, o que é noticiado, comparar com sua vida e o que você vê no mundo. Experiências reais, entendem? Por isso, muito antes de ver esse documentário, a gente já tinha isso em mente. Eu falei aqui, Enes também falou, e vários outros. Quando se fala em privatizar serviços para haver uma livre competição e essas grandes empresas competirem entre elas para que assim o povo possa ser beneficiado, isso não existe. Volte, assista os nossos outros vídeos e eu falei exatamente isso. Existe competição entre seu Joaquim e seu Paulo na padaria. Essas duas padarias do povão, essas sim tentam baixar ao máximo as suas mercadorias. Mas os grandes empresários, os multibilionários, os caras todos são amigos. E eles estão todos juntos contra o povo. Só querem lucrar. Não existe competição entre eles, pertencem aos mesmos caras. É isso que esse cara está dizendo aqui.
Você que prestou atenção nesse documentário e já assistiu nossos outros vídeos, vê que tudo se encaixa um com o outro, mesmo se nenhum vídeo ter sido feito com essa pretensão. Mas você viu que quando Enéas falou, por exemplo, que não se faz plano sem dinheiro, é exatamente isso que está acontecendo. Para realmente resolver qualquer situação, teria que se impedir que esses caras ganhassem dinheiro dessa forma desonesta como eles ganham. Mas isso é impossível, porque logo eles acusam o cara de terrorismo e qualquer coisa do tipo. Derrubam governos, matam pessoas, tudo isso esses caras fazem. Tudo para manter esse velho esquema montado que está aí no mundo. Então qualquer plano que qualquer político venha traçar pode até deixar a situação menos ruim, mas nunca bom. E menos ruim é irmão de ruim. Você nunca vai estar bem, porque não tem dinheiro. É o que Enéas falou tão bem. Não adianta fazer plano para saúde, para educação, para segurança. Você sem dinheiro, você faz o quê? Me diga, pelo amor de Deus, você cidadão. E aí, pessoal, nesse exemplo aí que ele deu do Iraque, os mesmos caras que fizeram um boicote, chegam lá como amigos e dizem, olha, você tá com boicote, eu vou comprar de você e vou comprar mais barato, tá? Porque só eu tô me arriscando a comprar de você. Aí os caras vai e vendem, achando que os caras são amigos. Mas na verdade, esses caras são os mesmos que estão fazendo o boicote. E vindo por trás e comprando mais barato. Vocês entendem, galera, como essa galera é pilantra, como eles não valem nada. Então vamos seguindo agora com o documentário. No entanto, eles têm que seguir as regras e regulamentos que eles próprios criaram, para manter o resto da sociedade oprimida e se certificar de que não vai ter muita gente no topo. Então você tem que jogar pelas suas próprias regras. Então, o que está acontecendo lá é ter de certeza que ninguém pode segui-lo. A parte da própria elite. Ninguém em escalões inferiores pode descobrir o que realmente aconteceu. Compartimentado, e é como chamamos. Sim, todo mundo sabe apenas do seu próprio pedaço. Apenas a elite sabe o que está acontecendo. Sim, mas porque estávamos fazendo o trabalho sujo, tivemos de saber muito. Porque não podíamos dar o luxo de cometer erros. Quão alto na pirâmide você conseguiu chegar? Você estava perto do topo da pirâmide? Bem, nós estávamos em contato com eles. Ok. Meu ego adorou quando cheguei a esta posição, de pertencer ao topo da pirâmide. Hoje em dia ainda falamos sobre 8.000, 8.500 pessoas no mundo que dirigem o mundo inteiro. Teria sido incrível obter tal posição naquela época. Tudo bem, mas se dissermos aqui que o topo sabe 100%, você pode estimar o quanto você conhecia e compreendia do que acontecia? No meu trabalho, eu tinha que saber 100% do que estava acontecendo. Não havia outra maneira, por causa que os interesses das pessoas envolvidas eram enormes, especialmente para o topo. Exatamente. Se eu não soubesse todos os detalhes, eu iria acabar cometendo erro, o que causaria consequências porque esses erros seriam detectados. Em seguida, as pessoas que não sabiam nada sobre isso iriam interferir. Nós estamos falando sobre ter nervos de aço para a função a este nível. Então você tem nervos de aço. Sim, ele trabalhou apenas bem. O congelador funcionou muito bem para você. Sim, eu joguei em alto nível por cerca de 5 anos. E em seguida terminando tudo, para fora, e acabou. Aquele foi um momento muito intenso para mim. Dat was een heel heftig moment. Sim, e isso aconteceu de repente, ou havia uma razão? Não, bem, a coisa é... Eu dei um pequeno exemplo no que estava envolvido. Portanto, neste caso, troca de moeda, dólar para uma outra moeda, depositado de uma forma segura, e um bom gerenciamento de ativos que puderam fazer crescer a taxa de retorno, levando a reinvestimentos com o dinheiro. O nível que joguei naqueles 5 anos não foi da noite para o dia. Você precisa conquistar o seu lugar. Eu sou hábil em ligar os pontos, informações a fim de alcançar um quadro completo de todas as coisas envolvidas, que precisam ser levadas em conta dentro do campo de jogo. É que é um processo muito detalhado. Você se destaca quando você tem essa habilidade. Esta é a razão pela qual me confiaram 100% das informações quando se tratava dos meus trabalhos. En dat valt op, dat je die gave hebt. En daarom kan ik ook zeggen... Então eu não sabia sobre tudo o que sabiam. Op mijn werkveld, op mijn gebied, dus ik wist niet alle 100% van hun.
mas sabia tudo o que eu precisava saber sobre o caso. Eu estava trabalhando com colegas. Muitas vezes fui colocado na liderança, porque eu sempre tive uma boa visão geral da situação. Você era bom em fazer trocas rápidas. Sim, eu era bom em pensamento inovador para resolver o problema. Eu me diverti criando soluções de tal maneira para ficar sempre à frente e mais esperto que eles. Ficar dentro das regras do jogo, mas brincar com eles para fazer tudo igualasse. Eu amei esse jogo. Por outro lado, você tem uma grande quantidade de responsabilidade e você aprende mais e mais sobre o mundo real. Através do mundo financeiro, você aprende toda a verdade do mundo real. Então você diz toda em que aspecto? Bem, seus clientes te dão uma perspectiva de como o mundo realmente funciona. Em retrospectiva, eu ainda não sabia tudo, mas eu sei muito, porque os meus clientes eram bancos e não queriam sangue em suas mãos. Mas dentro desses bancos havia sempre um número de pessoas que sabia muito bem o que estava acontecendo. Assim como que 1% dentro de um banco sabe a verdade do assunto, independente dos acontecimentos do mundo. E não é surpreendente, considerado que eles estão envolvidos nos fluxos de dinheiro. Esses são seus clientes. Você também tem governos para lidar, com multinacionais. Você tem que lidar com os serviços secretos. É o que hoje chamamos de organizações terroristas. Você tem todos os grupos envolvidos como clientes, com muito dinheiro. Logo você começa a ver as conexões, assim eles podem estar compartimentados, como você acabou de mencionar em relação ao conhecimento. Você vê o dinheiro que vem deste lugar, e em seguida vai para outro lugar. Você continua obtendo informações e assim uma perspectiva do que está acontecendo. Então você tem que servir e manter todos esses grupos felizes, incluindo organizações terroristas. Você estava tentando manter todo mundo feliz? Sim. Esse era meu trabalho. Manter todas as bolas no ar. Sim. Sim, é verdade. Então uma das coisas que eu descobri, eu não sabia disso antes, mas agora eu sei. É sobre os serviços secretos. Você acha que eles estão lá para servir e proteger um povo, um país e etc. Mas eles realmente acabam por ser as organizações criminosas. Para ser mais preciso, o sistema é muito pesado. Mas eles realmente acabam por ser as organizações criminosas. Para ser mais preciso, o sistema é muito pesado. Estamos falando de guerras financiadas, criando guerras. Estão basicamente criando um monte de miséria neste mundo. E por isso muitos conflitos. Então eu penso comigo mesmo. Se as pessoas realmente soubessem o que o mundo realmente é, os serviços secretos não param diante de nada. Mas eles também têm os seus fluxos de dinheiro, porque se eles estão negociando em drogas, ou armas, ou gente, todo esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Tudo tem que ser financiado. Você diz sim, mas você poderia confirmar se eles estão fazendo isso? Todos eles? Sim. Assim, o mundo inteiro que nós pensamos que conhecemos é apenas uma ilusão em que acreditamos. E é algo que você descobre nesta linha de trabalho, é onde tudo deu errado para mim, colocando dessa forma. Certo, você quer dizer finalmente que foi o melhor. Em retrospectiva, sim, foi o melhor, mas o meu congelador começou a falhar. Havia coisas que acontecem, por exemplo, eu fui a um mercado de comércio diferente, e um dos meus colegas lá disse, Ronald, você se lembra do caso com a lira italiana? Às vezes eu também menciono isso durante as conversas. Você se lembra daqueles negócios no qual fizemos uma massiva queda da lira, que reduziu muito forte o valor da moeda, que causou a uma empresa na Itália ser atingida de tal maneira que eles foram à falência. Então você ouve na bolsa, você se lembra do negócio bem sucedido com a lira? Sim. Sim. E então eles dizem, você sabia que o dono cometeu suicídio e deixou uma família para trás? Coisas como essa... Oxi. E naquela época nós rimos disso. Ha, todos juntos, todos nós. Nós olhávamos para as pessoas abaixo, zombávamos delas. Eram apenas um produto. Resíduos, tudo era lixo inútil. Natureza, o planeta, tudo podia ser queimado e destruído, apenas parasitas inúteis. Contanto que nós chegássemos em nossos objetivos. Enquanto estávamos crescendo, muitos dos meus colegas acabaram alcoólatras ou usando drogas.
Eu não. Talvez eu deveria ter sido assim. Ou não. Não. Em retrospectiva, optei por algo melhor. E estou feliz por ainda estar vivo. No entanto, todas aquelas coisas horríveis começaram a me consumir. Pode me dar um exemplo? Porque eu posso sentir um monte de coisas terríveis acontecidas com você. É a parte difícil para mim falar sobre isso. Posso sentir isso, mas apenas o que você desejar compartilhar. Está tudo certo. Sim, eu só falo sobre coisas que eu quero contar. E isso traz de volta muitas emoções. E com a minha consciência não estando no congelador me toca profundamente. Sim, sinto mesmo. De acordo. Você pode me dizer a pior coisa que já aconteceu que causou a transformação da sua situação? Bem, isso foi o começo do fim. Você entra muito fundo nestes círculos. E você assina um contrato vitalício, não com sangue ou qualquer outra coisa, para nunca revelar nomes de empresas, organizações ou pessoas. Eu acho que é por isso que eu ainda estou vivo. Você tem que cumpri-lo. E nós estamos falando sobre as piores coisas que eu experimentei. Eu só lhe disse sobre coisas que fizeram o congelador falhar. Minha consciência começou a mostrar-se. Vamos colocar desta forma. Eu estava treinando para me tornar um psicopata e eu falhei. Eu não completei a formação e não me tornei um psicopata. Minha consciência voltou e o mais difícil para mim foi, porque eu tinha um grande status nesses círculos. Eu era um sucesso, eu tinha total confiança das pessoas que jogavam neste nível. Para dizer cuidadosamente, a maioria dessas pessoas não seguiam uma religião muito comum. Então você tem católicos, protestantes, todas essas classes de religião. Estas pessoas, a maioria deles eram luciferianos. Assim você pode dizer, a religião é um conto de fadas, que Deus não existe, nada disso é real. Bem, para essas pessoas é verdade, é real. Eles servem a algo imaterial que eles chamam de Lúcifer. Eu também estava em contato com esses círculos, só que eu ria, porque para mim eles eram apenas clientes. Então eu fui para lugares chamados igrejas de Satanás. Então, agora nós estamos falando sobre o satanismo. Sim, então eu visitei essas igrejas assim como um visitante que passava por ali. Então eles estavam fazendo a sua missa sagrada com mulheres nuas e bebidas alcoólicas e etc. E isso só me divertia. Eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Eu estava longe de ser convencido de que algo disso era real. Era apenas um espetáculo para você. Sim, na minha opinião, a escuridão e o mal estão dentro das próprias pessoas. Eu ainda não fazia a conexão. Então eu era um convidado nesses círculos. E me divertia muito para ver todas aquelas mulheres nuas e outras coisas. Era uma boa vida. Mas, em seguida, em algum momento, fui convidado. E é por isso que estou lhe dizendo agora tudo isso. Fui convidado para participar de sacrifícios no exterior. Esse foi o ponto de ruptura. Crianças. Pediram para você fazer isso? Sim, eu não podia fazer isso. Gostaria de parar um momento? Não. Eu logo comecei lentamente a desmoronar. Vivi muitas coisas, eu mesmo, como criança, e isso me tocou profundamente. Tudo mudou. Mas esse é o mundo que eu me reencontrei. E então eu comecei a recusar tarefas dentro do meu trabalho. Eu já não podia mais fazer. Eu me tornei uma ameaça.
Para eles, é claro. Eu não era mais capaz de funcionar da melhor maneira. Meu desempenho começou a balançar e eu comecei a recusar tarefas. E eu comecei a recusar tarefas que eu não tinha participado. O objetivo da coisa, finalmente, naquele mundo, é que eles têm todo mundo em seu bolso. Você precisa ser suscetível a chantagens. E a chantagem para mim provou-se ser muito difícil se eu olhasse para trás. Eles queriam fazer isso através dessas crianças. E isso me desmoronou. É isso. Você não está me contando nada novo. E eles fazem também na política. Se você buscar no Google, você vai ver encontrar relatos de testemunhas em todo o mundo, o suficiente para saber que isso não é um conto de fadas da Walt Disney. Infelizmente, a verdade é que em todo o mundo eles têm feito isso por milhares de anos. Uma vez estudei teologia, inclusive na Bíblia, você encontrará referências a essas práticas com os israelitas. A razão das primeiras 10 tribos terem sido banidas para a Babilônia foi por causa destes rituais com as crianças, incluindo o sacrifício de crianças. Então isso é pertinente. Tudo isso me fez acreditar, porque me dei conta que havia muito mais na vida do que os olhos podem ver. Existe todo um mundo invisível, e é real. Você realmente fala de uma força escura e uma manifestação de luz. Então aproveitei o estudo de teologia para encontrar sentido em tudo. E psicologia também, se não me engano. Sim, mas isso eu fiz na minha primeira vida. Porque através da psicologia comercial, psicologia de massa, eu era capaz de manipular situações para o meu próprio benefício. E isso é assustador, porque se você procurar encontrar o Instituto Tavistock e o controle mental, MK Ultra, Monarch e semelhantes, sim, isso é correto, mas isso era tudo parte do trabalho. Através da formação profissional, entrei nisso mais profundamente, porque quando você estava fazendo negócios, você precisava manipular os meios de comunicação também. Porque quando você está fazendo negócios, você precisa manipular os meios de comunicação também. Você tem que manipular um monte de coisas, porque nada pode parecer realmente como é. Tudo tem que aparecer como algo diferente. Você vê as pessoas como um rebanho de ovelhas. Você coloca um par de cachorros ao lado e conduz elas em uma direção. E para ser honesto com você, eu ainda vejo isso acontecendo ao meu redor. Infelizmente, as pessoas ainda estão, através dos sistemas e métodos que nós mesmos usamos, sendo tratadas da mesma forma e ainda funciona. As pessoas ainda não entendem como ele realmente funciona e ainda estão no nível, contanto que eu tenha a minha cerveja, que seja, completamente autoabsorvidos. Também é um mecanismo de sobrevivência. Quero dizer que o objetivo depois de tudo. Mas você vê como é estupidamente fácil colocar as pessoas em uma determinada direção, quando você era o único manejando as cordas. Psicologia de massa. Sim, e mais tarde, muito mais tarde, em todos esses estudos e descobertas, encontrei um documento que eles estão afirmando ser besteira. É claro, os protocolos de Sião. E hoje eu recomendo a todos, lê todo este documento incrivelmente chato. Faça um esforço para ler. Nós também estamos falando sobre o sionismo. Sim, claro. Se você ler os protocolos de Sião e realmente estudá-los e compreender, então é como ler um jornal do dia a dia da vida. Como desde literalmente a mais alta posição de poder se converteu no final. Mas isso é só porque as pessoas não se defenderam. Eles não perceberam que essa é a realidade. Nós temos sido programados. Se você tem coragem de dizer que você é contra o sionismo, você é rotulado como antissemita. Então você é o negativo. Você pode dizer o mal, os luciferianos, os satanistas, como você quiser chamá-los. É uma entidade real. Eu descobri que o que está escrito na Bíblia, e não é apenas a Bíblia, você pode encontrar em tantos outros livros. Realmente houve um momento de separação na manifestação da luz, em que um grupo seguiu seu próprio caminho, e estão cultivando um ódio intenso, ira. As pessoas que não se submetiam à gravidade disso são apenas alguns, porque esta é uma força de total aniquilação que odeia nossas entranhas. Ela odeia a criação, ela odeia a vida. E vai fazer qualquer coisa para nos destruir completamente.
E a maneira de fazer isso é dividindo a humanidade. Dividir e conquistar. É a sua verdade. A humanidade é uma manifestação da luz. E isso é a verdadeira criação. Enquanto você dividir-os com base em partidos políticos, cor da pele, por nomes, então do ponto de vista luciferiano, isto significa suprimir as capacidades completas de seu inimigo, todo o seu poder. O inimigo não pode defender-se, porque se isso acontece, os luciferianos perderiam. Niet tot zijn volle potentie komt, niet tot zijn volle kracht komt, niet kan gaan staan. E em seguida, esse monstro, o monstro ganancioso, desapareceria. Verdwijnt die hele brulboei, dat monster, het monster van Meer, die verdwijnt. Digo às pessoas sobre este velho general americano que coloca uma sala inteira de pessoas no escuro. Os olhos se adaptam à escuridão, mas você não pode ver nada. O general não diz uma palavra e de repente ele acende um isqueiro, uma pequena luz, e devido à escuridão prolongada, você experimenta uma manifestação de luz a partir de um único ponto, e todos podem ligeiramente ver outra vez. E então ele diz: esse é o poder de nossa luz. Unir, unir. E juntos. É toda essa história do mal deixa de existir. Isso é o quão rápido isso poderia acontecer. Mas isso é fácil para mim dizer agora. Quando eu estava em um período da minha vida que eu estava desmoronando, você poderia nos dizer algo específico sobre isso? Como isso aconteceu? Por que você foi convidado? Comecei a recusar tarefas. Minha consciência voltou após o pedido envolvendo as crianças e eu comecei a recusar mais e mais. Eu tinha uma consciência que eu não poderia funcionar mais assim. Mas você ainda apareceu no trabalho depois disso? Eu realmente não tinha escolha. Eu tinha meu próprio negócio com vários escritórios e funcionários. Tudo ainda estava rolando. Isso deve ter sido difícil. Sim, ficou muito difícil. Todas as tensões. Assim, por um lado você estava jogando com dinheiro em um nível elevado. Você não pode dar ao luxo de cometer erros. Caso contrário, tudo cai de uma vez. Todo o seu negócio está arruinado. Todos os envolvidos, incluindo você. Então você realmente está sem saída. Isso traz um monte de estresse. Um fator no ressurgimento de uma consciência. Fui advertido quando eu entrei nessa. Não fazer se você não pode colocar sua consciência a menos 100 graus no congelador. E você então provavelmente percebeu isso? Sim, ouvi a mim mesmo, ri disso naquela época. Mas não foi apenas uma piada por tudo. Eu realmente não entendi onde eu realmente entrei. O seu congelador foi desligado, quebrado. Eu não podia mais fazer isso. Então, eu tentei trabalhar com ele, manter as aparências. Eu não sabia como sair dessa, eu estava preso também. Todo mundo estava preso. Isso tudo me fez parar de funcionar. Eventualmente, por completo. Meu corpo simplesmente parou. A primeira coisa que vi foi minha mãe chorando na UTI. Você terminou na UTI? Sim, eu realmente apaguei. Você teve literalmente um colapso? Sim, sim. Naquela época eu não acreditava em nada, mas eu ainda posso me lembrar como eu vi, a partir desse ângulo. Eu estava olhando para baixo, em cima de mim. Você teve uma experiência de quase morte. Eu vi como eles estavam trabalhando em mim. Bem, você poderia chamá-lo assim. Eu vi que eu não sou o meu corpo. Eu estou em meu corpo, mas não sou apenas meu corpo. Eu vi trabalhar em mim. E mais tarde, eu tenho sido relutante em falar sobre isso já por um longo tempo. Eu realmente falei sobre isso muito mais tarde. Mas quando eu fiz, eu já tinha pesquisado tantas coisas, já comecei a acreditar. Eu estava começando a entender melhor o espiritual e o material. Até esse ponto, esta experiência intensa ocupou seu próprio lugar. A percepção de que eu não sou o meu corpo, que ele é apenas um veículo. Então, eu vivi tudo isso, mas eu também precisava de um longo tempo para me recuperar. Sim, claro. Sim, eu era um desastre de trem, naufrágio completo. Eu estava completamente queimado, eu tinha deixado de funcionar, e o corpo precisou de 1 ano para se recuperar. Porque
Want Eu não quero entrar nisso agora, mas nesses círculos eu fui torturado fisicamente durante o meu tempo de saída. Este foi o meio de se certificarem de que eu nunca iria quebrar o contrato de sigilo. Então, por um certo período de tempo, eu estava ocupado. Fui tratado por todos esses fatores juntos. Isso só aumentou o estresse que eu estava experimentando, correndo literalmente a toda velocidade em direção ao meu próprio fim. Você quer dizer sequestros, como chamamos, ou programação? Não. Eles me expuseram a certos tipos de tortura, que garante que você nunca vai prejudicar ninguém nesse mundo. Eu não me dava conta naquela época, então isso é tudo a partir de retrospectiva. Foi feito tudo a acontecer dessa maneira. Então o fim da minha primeira vida foi tão extremo que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais de maneira nenhuma. No entanto, meu poder mental era tão forte que só aconteceu para meu próprio corpo. Isso foi, bem, eu não sabia mais o que fazer. Não havia opções à esquerda para mim. É por isso que às vezes eu penso, o que não é verdade, mas eu gostaria, como tantos colegas, que devia ter tomado a rota do álcool e das drogas. Pelo menos o meu final teria sido mais suave, porque a maioria deles já estão mortos. Mesmo sabendo que ainda existem homens de palha andando por aí, existem poucos ainda vivos do que eu conhecia naquela época. A maioria deles já se foram. Bem, eu já estava morto também, mas eu ainda estou aqui. Então você ainda tem algo a fazer. Sim, eu suponho que você poderia dizer isso. Mas isso eu não posso dizer em resumo. Desde que eu não sei quanto tempo estamos conversando. O mundo que eu me encontro, se tiver alguma dúvida específica, então eu posso respondê-la. Mas eu tinha a esperança de ser mais conciso. Mas eu simplesmente não sei como. Bem, você tem a minha gratidão por tudo o que você tem compartilhado. Para mim ainda é um negócio muito grande. Pois é, meu povo, a parte 2 vai sair de segunda até quarta-feira, eu não sei o dia certo, eu vou tentar terminar o mais rápido possível. Terminando eu vou colocando. Mas agora eu quero chamar sua atenção, porque tem muitas pessoas agora se autodeclarando Illuminati. Me perdoem as palavras, mas não passam de empresáriozinhos de meia tigela, que é agora que começaram a pagar o imposto de renda. Os caras entram na maçonaria e pensam que já são os caras. O que esse documentário deixou bem claro, pra você que tem mente aberta, é que a elite maldita não aceita se misturar com qualquer um. Pra você receber o convite que esse cidadão da denúncia recebeu, é preciso ser muito, mas muito grande e inteligente também. Você viu no começo que ele teve experiências ruins com a família, e isso o deixou uma pessoa mais dura. Esse fato contribuiu com certeza para ele receber o convite. Os senhores do mundo fizeram uma profunda análise no perfil dele e perceberam que ele encaixaria perfeito no meio deles. O cara tinha grandes habilidades no negócio e frieza para conseguir o que queria. Ele era perfeito, porém ele tinha virtudes que não permitia que ele entrasse para esse grupo maldito, pela perversidade que eles praticam. Então as partes mais essenciais e cruéis vão vir na próxima parte. Fique ligado. Que o nosso Senhor e Salvador proteja e acompanhe vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.